Senhoras e senhores, bom dia. Favor manter os celulares desligados ou em modo silencioso. Sejam todos muito bem-vindos. É com grande satisfação que este Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio do Instituto Escola Superior e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo, promove a palestra sobre o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, E-Social. Convidamos ao palco a senhora Maria Hilária de Sá Barreto, diretora executiva do IPC, para saudar a todos. Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma grande honra, um grande prazer o Tribunal de Contas estar realizando mais um momento como este de hoje e de um tema relevante para todas as instituições. Ainda há pouco, recordando aqui com o nosso palestrante, nosso destaque de hoje, o Gilson é um parceiro, para quem não sabe, alguns novos que estão aqui do tribunal, é um parceiro nosso desde 10 anos atrás, quando todo início é árduo, né? Mas quando nós iniciamos a nossa escola de contas, nós já lançamos a escola com uma especialização em direito previdenciário. E o Gilson foi um dos nossos convidados e que deu uma grande participação. Além disso, houve outros momentos. Então, é importante aqui a gente retratar a nossa história, que as instituições, cada vez mais, elas vêm se aperfeiçoando, se reciclando e procurando fazer o melhor. Eu acredito que nós que fazemos aqui o Tribunal de Contas estamos nessa labuta diária. E para hoje, tivemos aqui toda a estrutura da Secretaria de Administração para que esse momento acontecesse. Primeiro, houve um trabalho interno aqui no tribunal com as pessoas mais afetas que estão lidando com esse sistema e-social. E, como sabemos, as instituições precisam estar interligadas. Esse próprio sistema, se eu não me engano, é um envolvimento de várias instituições, Caixa Econômica, Receita Federal, INSS, Ministério do Trabalho, não é isso, Gilson? Então, aqui as palavras são essas, de boa-vinda, de intenso disponibilidade a todos vocês, e que seja uma manhã de esclarecimentos. O Gilson está aqui disponível para isso e eu tenho certeza que irá agregar e esclarecer todo o início de sistemas. Ainda há pouco também eu falando aqui com um parceiro de décadas, o Marco Teixeira. A gente, quando iniciou com a GFIP, era aquela luta para a gente realmente ter domínio do sistema, ter aquela vivência. E todo o sistema ele precisa mesmo desse empenho diário, dessa maturação. Mas eu tenho certeza que toda a equipe que está envolvida nas instituições, no Tribunal de Contas, está procurando fazer o melhor e atender. Um sistema desse, ele agiliza, ele traz confiança, ele pulveriza todas as informações em um único sistema e é o que nós estamos caminhando no século XXI. Agilidade, celeridade, e para isso nós recorremos. Mas não podemos esquecer que atrás de tudo isso existe o ser humano. E essa valorização, ela é permanente. Muito obrigada a todas e sejam muito bem-vindos. Agradecemos as palavras da diretora executiva do IPC, Hilária,
E para fazer o uso da palavra, chamamos ao palco o secretário de Administração e coordenador do grupo de trabalho responsável pela operacionalização da implantação do E-Social deste TCE Ceará, o senhor José Aurício Oliveira. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao tribunal. Em nome do presidente Edilberto, eu agradeço a presença de todos. Nós, desde 2017, estamos nessa luta aí do E-Social. É um desafio para as áreas administrativas, porque o sistema não é apenas uma nova forma de você transmitir informações trabalhistas, né? Na verdade, ele envolve tanto os processos internos da organização, como também envolve tecnologia, envolve a parte de sistemas, né? Tem que estar tudo preparado, a forma de trabalho. Ele vem com a concepção de iniciativa privada, que para o órgão público é totalmente diferente. A gente trabalha sempre no serviço público, né? Tem sempre uma questão de um jeitinho, né? Diz, não, vamos fazer de uma forma, vamos fazer assim. Na iniciativa privada, geralmente você não tem essa forma. Então, a concepção de fazer como iniciativa privada no serviço público é o grande desafio da gente que trabalha no serviço público. As coisas agora vão ter que ser diferentes, vão ter que ser online, vão ter que ser na medida do que o fato administrativo aconteça, que a gente passe essa comunicação para o poder público. Então, vai ser um desafio dos nossos processos internos, não só a questão de sistema de informação. Desde 2017 que a gente está nessa luta, né, nesse trabalho. A gente, aqui no Tribunal de Contas, a gente decidiu criar um grupo de trabalho envolvendo os principais envolvidos na parte de sistema, na parte de financeiro, na parte de recursos humanos, na parte financeira. Então, a gente fez assim, formalizou, criou um grupo de trabalho. Então, a gente já tem esse trabalho há quase 2 anos, né, sendo conduzido aqui no tribunal. A gente também preferiu contratar pessoas que têm, né, cabedal de conhecimento maior do que a gente sobre o tema, por isso que a gente contratou o Gilson. Essa palestra aqui, na verdade, é um subproduto de uma contratação que a gente fez de uma consultoria, e a gente chegou para o Gilson e pediu gentilmente, né, para que a gente pudesse abrir para o nosso jurisdicionado, para todos os órgãos que estão passando, né, pelo mesmo desafio que a gente está passando. E o Gilson prontamente nos atendeu. Então, essa era para ser uma palestra interna, uma palestra para um grupo aqui dentro do Tribunal de Contas, e a gente conseguiu conversar com ele, e ele prontamente se prontificou a abrir, né, para que todo mundo que está passando pela mesma dificuldade pudesse, né, participar e receber esse conhecimento, essas orientações. Então, desde já, eu já agradeço o Gilson pela gentileza de nos abrir, né, esse espaço para todo mundo. Eu sei que essa dificuldade de adaptação está sendo perpassada por todo o serviço público. A gente já participou de evento, a gente já fez cursos aqui internamente e, na verdade, o tribunal, como é um órgão que é centralizador, que é fiscalizador, ele tem que dar o exemplo. Então, a gente quis fazer essa palestra abrindo para todos os jurisdicionados, para que possa todo mundo estar alinhado, né? E a partir daqui a gente tem um canal de troca de informações para saber como é que cada um está indo, né? Quais as decisões.
A palavra-chave, né, hoje em dia é compartilhamento. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está compartilhando a nossa experiência aqui dentro, está chamando quem queira conversar, quem queira compartilhar, para dizer o que é que está fazendo. A gente tem algumas conversas pontuais com o TJ, com o PGJ, mas a gente abre para que quem tiver alguma necessidade, alguma dificuldade, possa vir conversar. A gente, na verdade, está querendo compartilhar o que estamos fazendo e pegar a experiência do que outros setores, né, outros órgãos estão fazendo também com relação ao E-Social. Então, o E-Social, ontem mesmo eu estava pensando, para os mais antigos aí, né, o E-Social para a administração pública é o bug do milênio da área de TI lá que aconteceu em 2000. Então, para a gente é o bug e a gente espera que a gente consiga passar esse bug como passamos em 2000, sem nenhum problema, sem nenhum percalço. A gente sabe que o maior problema do sistema vai ser mexer com as pessoas, né? Mexer com os processos, e esperamos que a gente consiga ter esse sucesso. E o Gilson vai passar aqui toda a experiência dele, vai passar todos os passos que a gente fez até aqui, quais são os desafios e, principalmente, qual é a responsabilidade nossa como gestor público, né? A gente não pode esperar chegar a data, acontecer, para depois resolver. A gente tem que estar preparado porque tem muita responsabilização em cima da gente. O objetivo final é simplificar tudo, mas para a gente simplificar tudo, a gente vai ter que ter muito trabalho para que isso possa acontecer. Então, são essas minhas palavras. Eu, novamente agradecer a presença de todos e deixar aqui com o Gilson aqui a missão aqui de nos deixar mais tranquilo, fazer com que a gente consiga chegar até janeiro com mais tranquilidade. Obrigado. Agradecemos as palavras do secretário Aurício. E, neste momento, convidamos ao palco para proferir a palestra E-Social, a importância e a responsabilidade para a instituição e o servidor público, o senhor Gilson Fernando. Gilson Fernando Ferreira de Menezes é auditor fiscal da Previdência Social, auditor aposentado da Receita Federal do Brasil, advogado, especialista em direito previdenciário e trabalhista, professor universitário na 7 de setembro e em curso de especialização na FIC, sócio da empresa DT Consultoria Tributária e Treinamento Empresarial. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Bom dia a todos e a todas. Vocês percebam que a responsabilidade aumentou muito, né? Porque não só a parceria que foi bem colocada pela Hilária, e a parceria agora com a Silvânia, Marcos, Felipe, né, e outros que compõem o grupo. E, inicialmente, eu quero parabenizar o Tribunal de Contas, na figura do Alício, porque é o seguinte: está preocupado, sabe da importância e está trabalhando com muito afinco para que a gente esteja, ao final, vitorioso. Não existe possibilidade de sucesso se não for com trabalho. E a equipe toda do TCE está dando aquilo que eles têm de melhor para realmente conseguir o objetivo. Nós combinamos aqui com a Silvânia, para que nós falássemos em torno de 40, 50, 60 minutos, e depois a gente abre para as questões que vocês queiram realizar. Nós não vamos fazer uma palestra muito técnica, porque não é o objetivo. O nosso objetivo é mostrar para vocês que o E-Social chegou de vez, tá? Chegou e ele tem uma importância muito grande para a vida de todo o trabalhador, não só do servidor público, mas também do trabalhador da iniciativa privada. Na iniciativa privada, muitas empresas já estão totalmente integradas ao E-Social.
já estão obrigadas a fazer outras obrigações. E uma coisa que foi comentada há pouco é que não é simplesmente uma transmissão de informações, é, na verdade, uma mudança de paradigmas, porque a gente vai ter que se adequar à nova situação. São tecnologias que chegaram e que vão fazer com que as informações cheguem mais céleres, mais corretas, mais redondinhas para todos os cadastros, para que possam ser utilizados por todos nós. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui um pouquinho à frente. Começou pelo fim aqui, ó. Legal. Vai se ajeitando lá, só um minutinho. Ok, obrigado, amigo. Para a gente falar do E-Social, o que é, na verdade, o E-Social? O E-Social está chegando, o E-Social, todo mundo tem que correr atrás, mas o que é o E-Social? Então, o E-Social, ele não é uma nova obrigação, mas uma nova forma de cumprir todas as obrigações que já existiam antes. Isso acabou de falar agora. A gente fazia as coisas e dizia, não, isso aqui vamos resolver de um jeito. Com esse novo paradigma, a legislação há de ser cumprida da forma como foi posta. E se nós estamos acompanhando agora as reformas que estão acontecendo, tanto a trabalhista como a previdenciária que está à porta, nós estamos verificando que todas as legislações elas estão se unificando em relação ao trabalho. Terça-feira, a gente tem reunião com a Silvânia e o doutor Roberto, né? Já foi mencionado a preocupação de que até mesmo a saúde e segurança do trabalhador, que antes era dado uma ênfase apenas à legislação trabalhista, vai puxar também para a legislação que envolve o trabalhador que é vinculado aos órgãos através de estatutos. Então, toda essa preocupação está, toda ela, aqui no E-Social. Então, ele, na verdade, é um instrumento que vem unificar. Está unificando todas as prestações de informações. Imaginem vocês quantas são essas informações que devem ser prestadas hoje. Nós temos ali o Murilo, que é responsável por uma parte da informação. Nós temos a Bruna, que é responsável por outra parte de informação. Então, todas essas informações, a partir de agora, elas vão ter que estar informadas de forma concentrada, não em uma pessoa, mas de forma delegada para várias pessoas e que essa informação chegue ao governo federal de forma correta. Então, vamos ver aqui. Por que nasceu o E-Social? O que foi que surgiu? Qual foi a tecnologia? Tá? A partir do momento em que foi criado o Sistema Público de Escrituração Digital, que é o SPED, então foi possibilitada essa situação de nós podermos chegar ao E-Social. Então, nós temos várias formas de apresentar dados para o governo, como a nota fiscal eletrônica, o ECD, o FD, o E-Social passou a ser um deles, o RINF também, FD Contribuições, ela está sendo excluída agora com o FD RINF. Então, todas essas informações, o E-Social, e que vai terminar na DCTF Web, ele só foi possível por conta dessa tecnologia que foi adotada pelo governo federal através do SPED. Isso aqui é a situação que vive hoje não só a iniciativa privada, mas todo e qualquer setor público também. A loucura que é nós cumprimos com todas as obrigações. Aqui tem algumas obrigações que não pertencem ao setor público, mas que fazem parte da história de todos os trabalhadores. Então, nós temos a GFIP, né? Estava falando há pouco, a Hilária estava falando há pouco da GFIP, da época da implantação, o Marcos está ali também, que a gente ajudou a fazer a implantação no Estado. Tá? E naquela época era um sonho nosso, que na época é auditor da Previdência, nós tínhamos um sonho. Qual era o sonho? Saber quem eram os contribuintes e saber quem é que tinha direito ao benefício previdenciário. Porque nós vivíamos no escuro, nós não sabíamos quem era, tá? O contribuinte recolhia quando queria, recolhia quando a fiscalização chegava lá e exigia a contribuição. O beneficiário, quando queria obter uma aposentadoria, uma pensão por morte, né, primeiro tinha que comprar um carrinho de mão, né, para levar os documentos para provar quem era ele. Era uma loucura. E quanto tempo passava para conseguir provar, né, houve uma situação muito hilária mesmo, era que o trabalhador estava na frente do atendente, dizendo, sou eu, e ele diz, não, você morreu. Como que eu morri? Está aqui no sistema. Tá? Então, informação totalmente equivocada, por coincidência que acontece.
Então, o camarada tinha o mesmo nome da mãe, o mesmo data de nascimento, só tinha diferente CPF. E assim mesmo foi retirado ele do benefício, dizendo que ele estava morto. Ele disse, mas eu não morri, e morreu lá no Rio Grande do Sul. Tá? Então, era situação, o E-Social assume, portanto, uma importância ímpar quando ele começa a ter uma informação precisa de cada um de nós, em qualquer situação. Então, nós temos aqui, Previdência Social, perfil profissiográfico previdenciário, cadê o pessoal aqui do Sistema de Segurança do Trabalho vai ter que fazer o perfil profissiográfico, a gente vai ter que ter o laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, tudo isso para ser informado, né? RAIS, comunicação de acidente de trabalho. Então, todas essas informações, tudo isso, tá? A gente não vai precisar sofrer tanto aqui, ó. Ali parece um gorila fazendo a DIPJ, né, Murilo? Tá? Então, passo aqui, como é que vai ser isso? E o que aconteceu durante o longo do tempo, né? Nós temos essas situações aqui. A CLT em 43, Constituição 88, que trouxe um sistema de bem-estar social e justiça sociais, o FGTS e a Previdência Social, mas aí surgiu a GFIP naquela ocasião, né? Então, lutamos para ter a GFIP. Aí, quando a GFIP estava presente, a gente estava começando a se acostumar com a GFIP, né? E aí, o Max deve lembrar que primeiro era manual, depois a gente passou com disquete, né? Quem é que conhece disquete aqui? Acho que quase ninguém hoje mais conhece disquete, né? Que é peça de museu. E, em seguida, passou-se por conectividade social. Foi uma dificuldade, porque a conectividade social dava muito problema, tá? Para que a gente conseguisse fazer a transmissão desses dados. Mas nós conseguimos obter um sonho. Eu já sei quem é o contribuinte, já sei quanto que ele tem que pagar e já sei também quem são os beneficiários. Mas nós tínhamos ainda um sonho maior, que era de tentar chegar no fato gerador o mais próximo possível da sua ocorrência. E aí foi que nasceu a ideia, né? Na época eu participei do grupo que criou a GFIP e participei dos primeiros momentos da criação do E-Social, tá? Depois eu me aposentei, me afastei em tese, porque ainda faço parte do grupo de formatação dele, e aí o E-Social chegou com uma vantagem, qual é? A gente vai poder juntar todas as informações. No início, pessoal, era só Receita Federal. Agregou-se o INSS, por ser natural, por conta dos benefícios. Depois o Ministério da Previdência disse assim, eu também quero, porque eu quero verificar os regimes próprios de Previdência. E depois o Ministério do Trabalho, estamos juntos. E, por fim, a Caixa Econômica também ingressou, porque, olha, se vocês estão juntos aí, então, formou-se um consórcio, o E-Social não é da Receita, não é do Ministério A nem B, é um consórcio de entidades, que são esses 5 que eu mencionei agora, e esses 5 vão gerenciar todas as informações de todos os trabalhadores, sejam eles com vínculo de emprego, sem vínculo de emprego, com vínculo com o regime geral ou com vínculo com o regime próprio, aposentado do serviço público, onde estão todos eles dentro do E-Social. Vejam como ele é importante, né? Então, no futuro, o que é que nós temos aqui? Em vez daquela quantidade de informações prestadas por vários documentos diferentes, nós chegamos ao cúmulo de verificar que um determinado trabalhador, na GFIP tinha uma remuneração A, na DIF tinha uma remuneração B 2 vezes maior do que a A, e na RAIS tinha uma que é totalmente diferente das duas. Então, era loucura total em termos de dados. Com o E-Social, ele vai assumir uma importância ímpar, porque eu vou ter um único canal de informações. Ali é a sede do TCE, né, vocês estão reconhecendo, né? E aí, através desse único canal, a gente transmite todas as informações dos trabalhadores para o E-Social, vai alimentar, e cada um dos órgãos, responsável pelo FGTS, responsável pelo Ministério do Trabalho, Previdência Social, o INSS, Previdência Social, o setor de regimes próprios, e a Receita Federal, que precisa arrecadar para pagar todos os benefícios, né? Então, eles 5 vão buscar em cada uma das informações prestada pelos senhores, pelas instituições a qual vocês pertencem, e vai tirar os dados necessários que vão compor um repositório em nível nacional, que é o RET, e aí a gente pretende que os direitos estejam garantidos, os processos para obter esses direitos sejam simplificados, os processos para que a gente possa cobrar com justiça fiscal aqueles que devem. Nós vamos ter, através das informações consistentes, e com isso nós temos transparência em todos os setores, na iniciativa privada e no regime geral.
e eu costumo dizer lá no grupo lá de trabalho, que eu disse, eu ainda tenho outro sonho, é que a partir do momento que nós tivermos todo mundo juntos, todo mundo oferecendo as informações corretas, nós passemos a pagar menos tributo. Porque se todos pagam, a gente pode pagar menos. Acho isso é utopia. Pode ser. Mas quem não sonha, não tá, aquele que não sonha mais morreu e não sabe, né? Então vamos sonhar que um dia pode ser que cheguemos a essa situação. Hoje nós temos uma situação que o E-Social, como eu disse, no seu nascedor era só a Receita Federal, e nós queríamos apenas uma folha online. Só que as informações começaram a ser necessárias, nós vamos precisando disso, nós precisando daquilo outro, fomos juntando as informações. Ele cresceu tanto que já deu um filhote. O FDR-Inf é um filhote do E-Social, que ele não dava mais para ficar juntos. O E-Social é administrado pelas 5 entidades, o FDR-Inf é administrado somente pela Receita Federal. E, por fim, a DCTF-Web. Então, como é que vai funcionar rapidamente? Quando forem informados o E-Social vai informar débitos e vai informar créditos, né? Que tipo de débito? Os débitos de contribuições previdenciárias. No primeiro momento, os regimes próprios eles não vão estar inseridos para cálculo do débito, mas vai ser informado todas aquelas pessoas que estão no Estado vinculado ao regime geral. Os créditos, que decorrem de salário família, salário maternidade. As entidades, elas contratam empresas que terceirizam a mão de obra. E nós temos a responsabilidade de praticar a retenção da contribuição previdenciária, e aí a gente vai ter que informar naquele outro documento lá, o FDR-Inf. O FDR-Inf ele vai exatamente para informar as retenções que foram feitas de contribuição social sobre as notas fiscais emitidas ou pagas pela entidade. Hoje, essa FDR-Inf vai tratar exclusivamente de previdência e de contribuição substitutiva. No futuro, o imposto de renda vai estar dentro, a contribuição social sobre o lucro líquido também vai estar dentro. E aí nós vamos desaguar, tá, o E-Social e o FDR-Inf na DCTF-Web, né? Então, provavelmente em abril ou maio de 2020, tá, todos os órgãos que vão ter informado os seus dados, e a gente vai começar a trabalhar a DCTF-Web. E o que é a DCTF-Web? É um sistema que vai fazer a confissão daquele valor que a gente deve recolher. E ele mesmo vai gerar uma guia e que vai mudar completamente como é que a gente trata hoje. Lembrando, hoje quando a gente gera uma contribuição previdenciária, a gente faz contribuição previdenciária ou por CNPJ, ou por matrícula SEI, que hoje não existe mais, hoje é o CNO, Cadastro Nacional de Obra, tá? A gente gera guias separadas, né? Com a DCTF-Web, eu vou ter uma guia única, e não vai ser mais GPS, vai ser o DARF. Então, com esse DARF único, eu vou recolher tudo. Isso vai ser uma loucura, como é que eu sei que está certo, vai estar certo? Então, o DARF, ele vai... Alguém aqui trabalha já com o E-Social do empregador doméstico? Levanta sua mão bem rapidinho. Pronto. Então, quem trabalha com a social do empregador doméstico já conhece a guia, já conhece o DARF que vai ser gerado pelo DCTF-Web. É naquele mesmo modelo. E observem, eu falei do E-Social do empregador doméstico porque tem vários, ou não vamos dizer vários E-Sociais, mas tem várias formatações do E-Social. Então, o E-Social do empregador doméstico. Tem o E-Social da empresa privada, que é um pouquinho diferente do E-Social do poder público, o E-Social das instituições públicas, o E-Social do produtor rural, tudo com informações para que todos os dados, tudo aquilo que gere contribuição previdenciária, imposto de renda, contribuição sobre o lucro líquido, chegue para o governo federal com maior rapidez. Então, nós temos aqui a DCTF, que vai gerar o DARF e vai, se não houver o recolhimento, gerar uma confissão de dívida imediata. Sem uma necessidade maior daquilo que foi declarado, seja necessário um auditor fiscal para ir buscar esse crédito. Então, o crédito já vai estar declarado, vai ser imediatamente para inscrição em dívida ativa. Qual a importância do E-Social para os trabalhadores? Será que é importante para a gente? Tá. A gente tem que lembrar uma coisa, todos nós, ao longo da nossa vida, a gente sofre alterações nas nossas vidas, né? Nasce um filho, tá? Casa, muda de nome, separa, muda de nome, tá? Então, todas essas informações vocês vão ter que prestar para os órgãos responsáveis por essa manutenção.
essa informação, ao ser alterada, eu tenho que trazer essa informação para a minha casa, para o Tribunal de Contas, para o Governo do Estado, para a Prefeitura Municipal, para qualquer um órgão, para a empresa privada para a qual eu trabalho. Por quê? Porque no momento que o TCE for encaminhar os dados referentes à folha de pagamento e os dados de determinado trabalhador não corresponderem mais à realidade, então eu tenho um dado cadastral e lá na Receita Federal ou na Caixa Econômica o dado está diferenciado, vai gerar uma inconsistência. Eu não vou conseguir transmitir. E eu não vou conseguir transmitir, uma pessoa só vai causar um impacto em toda a instituição. Então, eu tenho que ter o cuidado de participar. Então, para nós, trabalhadores, é importante também. Os nossos dados vão estar no sistema, devidamente cadastrados, e vai facilitar a garantia dos meus direitos. Então, vai ser muito mais tranquilo para mim. Tanto para me obter o meu benefício previdenciário, como o meu seguro-desemprego, como a aposentadoria pelo regime próprio, tá? A dedução dos benesses que eu possa ter na condição de aposentado com mais de 65 anos de idade, naquele caso, né, Marcos, que a gente conversou. Então, são essas situações que para o trabalhador vai ser muito importante. Mas só para o trabalhador que vai ser importante? Não, vai ser importante também para o governo. Por quê? Nós somos aqui um órgão fiscalizador, né? A gente fiscaliza, né? Então, eu vou ter informações no E-Social, provavelmente no futuro essas informações também vão estar disponíveis para os tribunais de contas, para que a gente possa aumentar a forma de fiscalizar. Então, eu vou ter proximidade com os dados, eu vou ter um maior poder de fiscalização, vai ser muito mais rápido para mim eu ir lá e buscar com a minha lupa fiscal, com a minha lupa legal, dizer assim, ó, está errado, ou essa situação não está correta, porque a informação que está prestada aqui, eu tenho uma informação prestada de uma forma e eu tenho o fato diferenciado. Então, muito mais rápido para uma fiscalização. E para nós, na condição de empregadores, será que muda alguma coisa? Também muda, tá? Hoje, a Aurice falou muito bem, vai ser muito trabalho para a gente simplificar os processos. Mas no futuro nós vamos ter processos simplificados e eu não vou precisar mais viver desse jeito, né? Atolado em papel, tempo não dá para coisa nenhuma, tá? Porque eu vou com maior facilidade fazer a transmissão dos dados, das informações para o sistema do E-Social. O E-Social, ele foi pensado para atender alguns princípios, alguns objetivos. Viabilizar a garantia dos direitos previdenciários, racionalizar o cumprimento das obrigações. É impossível, tá, eu ter 3 documentos diferentes para prestar a mesmíssima informação. RAIS, GFIP, tá, e folha de pagamento. As 3 informações que, tá, CAGED, tudo isso gerava as DIF, tá, mesmas informações, só que em vez de fazer isso de uma só forma ou de um modo só, eu fazia de documentos diferentes, com procedimentos diferentes e gerando, com certeza, erros diferentes. Eliminar a redundância das informações prestadas. Estou obrigado a prestar informação, tá, mas eu presto a informação da Silvânia 3, 4 vezes para o mesmo governo federal. Então, eu prestar essa informação uma única vez e está resolvido o meu problema. Tá? Muito mais rápido, muito mais simples. Além disso, aprimorar a qualidade das informações. Olha, se eu só tenho uma única fonte de informações, eu tenho essa informação com muito mais qualidade. Aliás, eu tenho com qualidade, não com muito mais qualidade. Por quê? Porque eu tenho uma única informação. Eu não estou tratando a informação em programas diferentes. Outra coisa importante do E-Social é que, diferentemente dos outros programas da Receita, ele não tem um PGD, tá? Então, antes a gente está muito acostumado com o PGD. Baixa o programa, vai... Agora não, o sistema é totalmente, tá, transmissão através de web service, através de certificação digital, tá? Não tem aquela de baixar o programa, como a gente fez agora até o dia 30 de abril, né? Vamos baixar o programa, fazer... A própria Receita já orientou que aquele que quisesse, faça online. Entra no site da Receita, faz a declaração de imposto de renda, transmite ali mesmo. Outra importância do E-Social no futuro, que nós vamos sentir, é que a gente não vai mais precisar fazer a declaração de imposto de renda.
Por que não vou precisar? Porque ela já tem as informações. Eu preciso apenas informar as despesas que eu fiz que sejam dedutíveis por conta da legislação. Eu mesmo, esse ano, já usei desse privilégio, vamos chamar assim, né? Peguei o arquivinho com todas as informações da receita de remuneração, baixei a minha declaração de imposto de renda, já estava pré-preenchida. Isso do futuro vai ser para todos nós. Além do que, o sistema ele vai guardar todas as informações. Ele só tem um defeito nesse aspecto. É porque ele vai guardar as informações daqui para frente. Existe um projeto, uma possibilidade de que depois a gente olhe para o passado. Tá? Mas eu acho que vai demorar muito ainda. Porque a gente não conseguiu nem resolver o presente, tá? Então não dá para ver o passado ainda. Mas quando passarmos a ser obrigados aqui, todas as instituições públicas, daquele momento para frente, todas as informações serão via rede social. O passado ainda vai conviver com os sistemas antigos, a GFIP, a DCTF, tá? A DIF, tá? Vai ficar por algum tempo sendo utilizado. Cronograma. Esse cronograma aqui, esse cronograma, tu é doido, esse cronograma não existe mais não. Realmente não existe mais não. Esse cronograma que eu botei aqui só mostrar para vocês que o E-Social está todo o tempo, todo dia se reinventando. E a gente tem que estar todo o tempo atento. Por quê? Porque a gente não estava previsto para janeiro de 20 para os órgãos públicos e os eventos relativos à saúde do trabalhador, janeiro de 2021. Tá? Aí eu coloquei uma interrogação bem grande que realmente, será que vai ser em janeiro de 2020? Não sei. Pode ser que não chegue lá. Por quê? Para que vocês tenham uma ideia, semana passada, tá, a Receita Federal soltou uma nota esclarecendo que as empresas, tá, que têm um faturamento superior a 4,8 milhões em 2016 estariam obrigadas ao DCTF Web agora a partir de abril. Essa é uma nota dizendo o seguinte, nós estamos verificando 2017 e as empresas que têm mais de 4,8 milhões, tá, vão ficar para abril e as outras abaixo de 4,8 milhões vai ficar para outubro. Por que essa divisão? Não é porque está privilegiando A ou B, é por conta da grande quantidade de dados, as dificuldades estão aparecendo, então está se amoldando. O E-Social, por enquanto, é um constante aprendizado, constantes alterações. Então, nós temos... essa tela aqui é uma obrigação de todos nós que participamos de grupo de E-Social. Tá? Pela manhã, a primeira coisa que tem que fazer quando você ligar o seu computadorzinho que está vinculado ao E-Social, olha o que tem de novidade, porque todo dia tem uma novidadezinha. Tá? Publicado aqui, essa consulta obrigatoriedade ao E-Social e a DCTF Web já disponível. Então, é uma facilidade que o E-Social já está apresentando lá, quando você acessa com o certificado digital, aparece lá um ícone para verificar a obrigatoriedade. Não se assuste se na hora que você colocar, dizer que já está obrigado até abril. O Giovanni está ali comentando, já aconteceu comigo, né? Ele foi dar uma olhadinha, desde janeiro de 2019, e aí, pessoal, o que é que eu faço? Não fez nada ainda. Calma, o órgão público a gente sabe que é depois. Mas existem ainda esse constante aprendizado que está levando a algumas situações. Vocês não imaginam a quantidade de erros que estão acontecendo e que está se adequando. As empresas privadas estão sofrendo horrores. Mas é bom que eles sofram, porque quando chegar a nossa vez, a gente não vai sofrer tanto, não é? Porque estão aprendendo e estão corrigindo os erros. Isso aqui é um diagrama de como é que vai ficar, tá, no E-Social a situação. Nós vamos ter o RET é um repositório em nível nacional dos eventos dos trabalhadores, todos os trabalhadores vão estar presentes lá. Então, eu vou ter lá empregados, eu vou ter o TSV, que é TSV, trabalhador sem vínculo de emprego. Nesse caso do TSV vai entrar o estagiário. O estagiário não é vinculado a regime geral nem regime próprio, não é, mas ele vai estar sendo informado para o E-Social através desse evento TSV. Eventuais, outros contribuintes individuais que prestem serviço. Tudo isso vai fazer parte do RET e vai permitir uma visão integral da vida do trabalhador. Onde que ele trabalhou, para quem que ele trabalhou, quanto que ele ganhou, quanto que ele vai ter direito a benefício e quando. Tá? Como é que ele... Bom, isso aqui já mostrei. Quais são os conceitos que a gente tem que aprender em relação ao E-Social? Estou falando com aprendizagem constante, né? Então, quando a gente fala de evento, a gente só pensa em festa, né?
Aqui o evento é uma forma de a gente transmitir a informação, os dados. Toda informação, todo fato administrativo que acontecer, eu vou transmitir através de eventos. Os eventos eles foram classificados em 4 espécies. Eventos iniciais são aqueles eventos básicos necessários para que o governo federal conheça a instituição. O CNPJ, o responsável legal, tá? Nesse primeiro evento da identificação, tá? Da entidade, é só um cadastro bem simples, e depois a gente vai, através ainda dos eventos iniciais, informar cada estabelecimento que eu tenho. Cada CNPJ com um radical diferente do número básico, eu vou ter que informar através de um evento que é o estabelecimento. Eu tenho que criar as tabelas. O que são tabelas? São dados que se repetem a cada momento. Tá? Qual é a minha classificação tributária? Qual é qual é o meu CNAE? Qual é o risco de acidente de trabalho? Qual é o fundo, qual é o FAP, fator acidentário de prevenção? Tudo isso eu vou prestar informações nas tabelas. E o que são os eventos periódicos? Os eventos periódicos são aqueles que vão se repetir a cada mês. Não é? Então, eu vou ter folha de pagamento todos os meses, é um evento periódico. Tá? 13º salário é um evento periódico, só que anual, mas é um evento periódico. E os não periódicos são aqueles que vai depender muito mais da relação de trabalho. São aquelas pessoas que são nomeadas, tá? Aquelas pessoas que passaram no concurso, aquelas pessoas que foram admitidas na empresa privada, aqueles que foram desligados. Cada uma dessas situações, quando acontecer, eu tenho que fazer a informação imediatamente. Tá? Então, esses são os 4 eventos que a gente vai conviver com ele. A sequência dos eventos vai ser mais ou menos, vai ser exatamente essa, né? Informações do empregador, depois informações de tabela. Isso aqui vai acontecer para a gente quando? Janeiro de 2020. Em janeiro de 2020 vamos começar. Qual é o primeiro passo? Na verdade, os passos já foram vários outros passos anteriores, mas o primeiro passo do momento da obrigatoriedade vai ser prestar informação do empregador. E aí a gente define, aqui o TCE está fazendo isso de modo ímpar, tá? Já definiu quem é o responsável por isso. Quem é o responsável para mandar esse evento de identificação? Quem são os responsáveis para os eventos de tabelas? Aí ele vai fazer a transmissão dos eventos de tabelas. Depois, cadastramento inicial de vínculos. O que é isso? É quando eu vou informar quem são as pessoas que naquele momento estão vinculadas à entidade. Quem está vinculado ao TCE, quem está vinculado ao governo do Estado do Ceará, quem está à Prefeitura Municipal de Fortaleza. Vou enviar todo mundo onde, e eu vou dizer onde que essas pessoas estão. Elas vão estar em lotações tributárias. Gente, lotação tributária, o que é isso? É o local onde eu vou estar prestando serviço. Então, lotações tributárias. E os eventos não periódicos? Admissão, nomeação, desligamento. Eventos periódicos. Aí eu começo com a informação da minha folha de pagamento. Faço a folha de pagamento, todos os eventos de folha de pagamento, faço o recolhimento da contribuição, faço o recolhimento do imposto de renda, etc. No primeiro momento, repito, imposto de renda ainda vai ter aquela DCTF, vou chamar de analógica, só para a gente ter ideia, né? E a contribuição previdenciária, DCTF digital, mas depois todo mundo vai para a DCTF web. Eventos totalizadores, são os eventos que eu vou recepcionar. Aqui eu vejo que é só transmissão. No vermelho ali, eu estou recebendo uma informação. Eu estou recebendo uma informação que vai me dizer o que é que eu transmiti e o que é que eu informei. Então, aqui o evento não periódico, vai alimentar o RET, tá? Tudo que for alimentar no RET vai utilizar para validação da folha. O que seria validar a folha? Tá? Vamos supor que nós tenhamos aqui 300 a 400 servidores. Né? Então, na hora de prestar informação da folha de pagamento, aconteceu de eu mandar não os 300, mas 299. Aí eu quero fechar a folha, quero encerrar o movimento daquele mês. Ele vai dizer, não posso. Eu não vou fechar enquanto você não incluir aquele que está faltando. Todas as pessoas, ou então ele diz, olha, se essa pessoa não está sendo informada da remuneração, de duas uma. Ou você esqueceu, ou ele está, por algum motivo, inativo, afastado.
Ou ele foi desligado, mas aí tem que ter o evento de desligamento, ou tem que ter um evento de suspensão, ou um evento de faltas, o que for. Eu não posso deixar de prestar informação. O trabalhador, na verdade, está afastado para tratamento de saúde. Então, eu vou fazer a informação do evento de afastamento, que aí o sistema vai validar a informação. Beleza, esse aqui não tem remuneração, porque houve o afastamento. Então, eu vou ter que formar a remuneração, o pagamento dos trabalhadores. Isso, remuneração e pagamento dos trabalhadores é a mesma coisa? Não, não é, né? Remuneração, de uma forma bem simplista, remuneração é o valor bruto. O pagamento é o líquido que eu recebo, de fato. Então, eu tenho 2 eventos que vão me dar diferenciado essas informações e vão respeitar aos regimes, né? Os eventos de tabelas, aqui só para mencionar, a gente não vai falar das tabelas não, porque não é o momento, tá? Mas aqui são as tabelas que a gente vai criar para poder ocorrer a validação de todas as informações que são prestadas. Os eventos não periódicos, eu tenho que ter o cuidado, né, de obedecer ao prazo de envio. Evento não periódico, qual é o prazo de envio? Imediatamente. Claro que esse imediatamente não é na hora, correndo, porque vai morrer. Não, calma. Tem um prazo, né? Tem alguns têm até 10 dias, outros até o dia 7 do mês subsequente, mas o correto seria ocorrer o evento, tá? Faz a transmissão. Um exemplo, fulano foi admitido. Tá? A admissão exige que o cadastro de admissão seja feito até as 23 horas e 59 minutos do dia anterior. Então, eu tenho um prazo para fazer isso. Isso é um evento não periódico. Tá? E se eu não fizer desse jeito? Tá? Se eu não fizer desse jeito, eu vou ter a possibilidade de ter uma multa na instituição. Né? Outro dia eu estava conversando com uns amigos, esses dias complicou mesmo. Por quê? Porque tu já pensou, dá uma zebra danada, eu não consigo transmitir isso dentro do meu horário de expediente. E aí eu fico o tempo inteiro lá, com o dedo lá transmitindo, tentando transmitir, só consegui às 23 horas. Além de, tudo bem, eu consegui, mas eu estou provando que eu estava fazendo hora extra, vão ter que me pagar. Então são as situações que vão ser demonstradas também no associado, não é a transparência que a gente quer, tá? Ok, então, dando sequência, os eventos periódicos são aqueles que compõem a folha de pagamento, e aí vão ter eventos que vão demonstrar o regime de caixa, e tem eventos que vão demonstrar o regime de competência. O que é isso? Nós sabemos que imposto de renda é regime de caixa, né, Marquinhos? Tá? Então, vai ser a data de pagamento que vai determinar a ocorrência do fato gerador. Já para a Previdência Social é regime de competência. Tá? O que é regime de competência? Aconteceu, é o valor devido, pago ou creditado num determinado mês. E aí surgiu um problema, que já está mais ou menos equacionado, mas foi um problema muito sério bem no início. É que o legislador disse o seguinte: olha, eu quero que todo mundo obedeça a lei do jeito que ela está escrita. Competência de 1º ao dia 30 de cada mês. Então, no mês de maio, que nós estamos vivendo agora, eu tenho que apurar todos os eventos, todos os fatos relativos aos meus trabalhadores, do dia 1º ao dia 31 de maio. No dia 31 de maio. E a gente levantou um questionamento com eles na época, assim, não é factível, não é possível. Operacionalmente, não dá. Para a minha empresa até dá, que eu tenho 10 empregados, beleza, mas para quem tem 100, para quem tem 1.000, 10 mil empregados, como é que a gente conseguir fechar uma folha de pagamento no dia 30 para pagar até o 5º dia útil do mês subsequente? Não dá. Né? Então, depois ficou uma flexibilização e que pode ser utilizado do dia 15 ao dia 16, do dia 20 ao dia 21, tá? Considerando isso como competência para gerar as informações para aquele mês. Agora, o pagamento, se o pagamento for dentro do mesmo mês, usa regime de competência e caixa, vão coincidir. Isso a gente vai ter que ter cuidado. Prazo de informações periódicas, até o dia 7 do mês subsequente. Se o dia 7 for dia não útil, vamos ter que antecipar. Né? Então, por isso, mais um motivo para a gente ter cuidado com a questão da folha de pagamento. Vamos supor que no mês de fevereiro, que só tem 28 dias, né? Ao fim do mês, dia 28 dias, começa o carnaval. Né? Primeira semana logo de março. Então, o cara está todos os dias, e aí, qual vai ser o dia que eu vou informar? Então, tem que ter cuidado, porque eu tenho que estar fechado com essa folha de pagamento no 1º dia útil do mês. Que não vai ser a quarta-feira de cinza, mas vai ser a quinta-feira. Né? Tá?
Qualificação cadastral, tá? Envolve todos os trabalhadores. Aqui nós estamos, quero parabenizar de público a Silvânia, que tem, juntamente com a equipe dela, lutado e tudo. A gente já fez a qualificação cadastral de todo mundo. Nós temos um quantitativo de pessoas muito pequeno para resolver problemas cadastrais. E essas pessoas têm que ter a consciência de que tem que ser resolvido imediatamente, tá? E são coisas pequenas. O meu filho não tem ainda CPF. Puxa, vai tirar o CPF do garoto, porque para colocar como dependente de imposto de renda tem que ter o CPF. E hoje não é mais essa história de a partir de determinada idade. Nasceu, né, já sai com o CPF, já sai da maternidade, né, bem dito, né, já com o CPF. Outra coisa que a gente tem que observar na questão da qualificação cadastral é que houve uma mudança de identificação do trabalhador, né? O trabalhador, antes a gente utilizava o quê? Utilizava somente o NIT, ou o PIS, ou o PASEP. Agora ele será vinculado por uma chave. E o que é essa chave? É o CPF vinculado ao NIS, que é o número de identificação do segurado, NIS, né? Então, CPF mais NIS. O que é o NIS? Eu posso ainda usar qualquer um daqueles números ali. Pode ser o PIS, o PASEP, o NIT, o SUS ou o cadastro de programas sociais do governo federal. Qualquer um desses números eu posso utilizar como NIS vinculado ao CPF. Então, tenho que prestar essa informação lá do trabalhador, cada trabalhador. Silvânia fez, juntamente ali com o Marcos, fizeram o arquivo, fizeram o upload, viu a informação dizendo, olha, todas as pessoas estão ok, mas isso muda, às vezes, no dia seguinte. Tá? Uma pessoa estava tudo ok no cadastro, e no dia seguinte aconteceu um fato que alterou. Então, essa pessoa tem que informar esses dados para o setor responsável. E aí, o setor responsável é importante. Temos que definir quem são os responsáveis por cada um dos processos, né? Lá, o Giovanni, por exemplo, lá na prefeitura já definiu quem são os responsáveis por processo, né, Giovanni? Então, ele sabe que o financeiro, que vai fazer o pagamento, tem a informação de quando que vai ser pago e quanto vai ser o pagamento. Pessoal, o setor do pessoal vai ter todo o cadastro das pessoas atualizadíssimo e mantendo sempre atualizado. A contabilidade, aí o Murilo ali vai resolver lá o problema da retenção da contribuição previdenciária, vai informar a FDR-INF. O que mais? Segurança do trabalho, doutor Roberto, vai fazer lá a questão do SESMIT, com a questão também dos afastamentos, atestado de saúde ocupacionais, e o jurídico também é importante. Por que o jurídico é importante? Porque cada um dos processos que existirem e que tiver qualquer tipo de alteração na forma tributária da entidade, vai ter que ser informado na tabela de processo. Exemplo, tá? Um determinado trabalhador entrou com um processo na justiça e ele ganhou o direito de não sofrer a retenção da contribuição previdenciária. Agora mesmo, em São Paulo, está com um pouco mais de um mês, é uma decisão de primeira instância, mas já é um precedente, em que o juiz determinou que o aposentado que voltou a trabalhar não contribui mais para a Previdência Social, aquele caso lá. Então, ele está amparado. Então, esse processo eu tenho que cadastrar aqui, porque o normal é que eu faça a retenção. Esse é o normal. Desse camarada eu não vou ter que reter. Mas não vou ter que reter por quê? Porque estou amparado numa decisão. Que tipo de decisão é essa? Tá? É uma liminar? É uma tutela antecipada? É uma sentença? Transitou julgado? Não transitou em julgado? Então, o jurídico vai ter que informar para a gente lá na tabela de processo. Uma coisa importante também no E-Social é a questão da segurança. Tá? A gente aqui já está com o A1, né? O A3, tá? Então, são certificado digital. Todas as informações elas são prestadas com assinatura eletrônica. Tá? Eu tenho que ter o certificado digital. Esse certificado digital vai garantir quem é o dono da informação, quem prestou a informação, quando prestou a informação, para que tenha seus efeitos jurídicos. Então, a certificação digital ela está sendo exigida para quase todos os empregadores, né? O órgão público todo tem que ter certificado A1 ou A3, não interessa, mas tem que estar certificado, né? Claro que o A1 gera facilidades, né, Marcos? E
código de acesso para algumas situações. O que é o código de acesso? As pessoas que levantaram a mão dizendo que tem o E-Social do empregador doméstico já sabem o que é o código de acesso, né? Aquele códigozinho lá. Claro que se tiver também o seu CPF, pode também fazer o acesso para o E-Social do empregador doméstico via certificação digital. E é essa, pessoal, a importância do E-Social na vida da gente. Ele vem mudar alguns paradigmas, vem trazer muitas novidades, situações que antes a gente não dava muita importância, não dá. A lei existe, a lei está para ser cumprida e o E-Social vai ser essa transparência do como que a gente está fazendo cumprir a legislação. E era isso que, nesse instante, eu tinha para falar para vocês. Fico à disposição de perguntas, tá? Se gostaram, digam para os outros. Se não gostaram, digam para mim, que a gente resolve a diferença. Obrigado pela atenção. O microfone lá para ele, né? Alô. Como é que a legislação está tratando para o social, já que é um quadro bem maior de obrigações a serem feitas, se ela já definiu como é que vai ser calculada a multa pelo não cumprimento das informações? Pergunta interessante, né? A multa do E-Social. Primeiro tudo, o E-Social não tem multa nenhuma, tá? Pode ficar tranquilo. Quem multa é a legislação que já existia antes do E-Social. Que legislação? Legislação trabalhista. Isso que eu falei há pouco, de que a anotação, o trabalhador tinha que estar cadastrado no dia anterior ao início da prestação de serviço. Não é novidade do E-Social, não. O E-Social está te dando uma vantagem só. Qual é a vantagem? Tu pode fazer até as 23 horas e 59 minutos, então não vai ser multado. Mas o correto era o trabalhador só pisar no seu posto de trabalho, no seu chão de fábrica, no seu escritório, depois que toda a documentação está pronta. Era natural a gente encontrar em empresas pessoas que... eu tenho um fato de uma fiscalização que a gente fez, e chega lá e encontra a pessoa trabalhando aí. Você não está, cadê sua carteira? Não está anotada? Não, meu patrão disse que quando eu completar o período de experiência, ele vai anotar. Aí eu disse, ótimo, qual é o período de experiência de seu? Não, ele disse que é quando eu completar 1 ano, ele completou o período de experiência, ele vai anotar minha carteira. Então, essas situações é que vão ser coibidas, porque quando o fiscal do trabalho chegar na empresa e encontrar alguém sem o cadastro no E-Social, ele não vai dizer assim, olha, resolva, corrija, que eu volto no dia seguinte. Não, ele já vai autuar. Inclusive, com a reforma trabalhista, não tem mais a questão da dupla visita. Ele vai chegar lá e encontrou, está autuado. Tá? Então, as multas são as multas que já eram antes. Deixei de entregar a GFIP no prazo. Tá? Não vai ter mais a GFIP, mas vai ter a DCTF Web. Então, a DCTF substitui a GFIP. Deixei de entregar no prazo, vai ter a multa aplicada da legislação da época. Não é uma legislação nova. Certo? E aí, o que vai ter diferente, Alice, é que eu não transmitindo, eu não vou estar ferindo uma legislação. Eu posso estar ferindo 3 legislações ao mesmo tempo e sofrer, provavelmente, 3 multas diferentes, com 3 fundamentações diferentes, com 3 impugnações diferentes, 3 julgamentos diferentes. Certo? Aí eu responsabilizo o responsável pelo evento, né? Isso aí. Exatamente. Responsável do evento, claro. Uma pergunta mais? Fica à vontade, pessoal. Ali, o companheiro ali, ó. Por favor. Só um minuto, amigo. Ali, leva lá o microfone. Isso. Bom dia, senhor. Bom dia. Minha dúvida é o seguinte, nós temos o surgimento de algumas inscrições a mais. Antigamente, nós tínhamos o PIS e o PASEP, que era uma inscrição única. Depois surgiu o NIS, surgiu a outra inscrição social, e isso causa uma confusão muito grande quando a gente vai gerar uma RAIS. Porque tem algumas inscrições dessas que passam no programa, mas não passam no programa da RAIS. E a gente depois tem que pedir uma retificação, uma RDT para a Caixa. E outra dúvida que a gente tem, quando você encaminha um servidor para o INSS, que está com licença de 2 ou 3 meses, os 15 dias pagos pela empresa, após isso a gente já teria que tirar o servidor de folha de pagamento, porque às vezes ele vai esperar 2, 3 meses por uma
uma perícia do INSS. E como ficaria a situação nesse caso? Bom, vamos por partes, né? Primeira parte, essa questão de múltiplos números de inscrição, né? Com o E-Social isso vai acabar, né? A gente vai ter um só. E logo, logo, nós vamos acabar com o NIS, PIS, PASEP, tudo vai ser CPF para tudo, tá? Tomara que já aconteça logo isso, porque não faz mais sentido você ter vários números de inscrições. Então, o CPF deve resolver todas as situações no futuro, tá? Hoje, ainda vai sofrer, o senhor ainda vai sofrer ainda com essa questão de ter que alterar a RDT, ter que alterar documento na Caixa Econômica por conta dessa multiplicidade de inscrições. Em relação ao trabalhador afastado por auxílio-doença, tá? O médico do trabalho ele tem uma importância ímpar. Por quê? Porque você vai ter que pedir ao médico do trabalho que ele diga, olha, o trabalhador está dizendo que está inapto ao trabalho e está indo para o INSS. O INSS, eu não sei quando é que vai ter perícia médica, se é daqui a um mês ou daqui a um ano, por conta da deficiência do INSS em termos de peritos. E o que é que vai acontecer com esse trabalhador? Você vai pagar os 15 primeiros dias e nos dias seguintes, a partir do 16º dia, você vai informar que ele está afastado. Ele tem um afastamento, você vai tirar ele da folha de pagamento, você não vai fazer mais nenhum pagamento, até que seja decidido. Se o INSS conceder o benefício, o INSS paga para ele todos os dias. Aí nós temos aí um problema social sério, porque você vai ter o trabalhador 3, 4, 5, até 5 meses sem ter remuneração. Se ele não tem remuneração, como é que ele vai fazer para comer? Algumas empresas privadas têm tomado a seguinte iniciativa, tá? Faz um pagamento de um valor X, tá? Para atender a necessidade básica dele, e quando ele recebe o benefício, ele faz a restituição. Outras situações que têm sido resolvidas é através de acordo e convenção coletiva de trabalho, onde a convenção determina que o valor entre o valor da remuneração do trabalhador e o valor que o INSS vai pagar, tá, seja pago pela empresa. Então, a empresa fica pagando essa diferença. Isso já é aplicado em algumas empresas públicas. Eu posso exemplificar com a CAGES. A CAGES ela já faz isso. Ela sabe, ela calcula quanto é o valor do benefício, que é 91% da média, e o restante ele paga e os 91% ele vai receber do INSS se o INSS conceder o benefício. O problema mais sério está quando o INSS não concede ou quando esse trabalhador já encontra-se aposentado pelo INSS, ficou doente e ele não tem direito mais a receber o benefício pelo INSS, porque aí ele vai ter que ficar apenas com a aposentadoria dele. E aí passa dificuldades, infelizmente. Atende aí? Obrigado. Nada. Tá desculpado, que é isso? Próprios. Geral. Então, com o regime geral, eles não têm essa legislação de como proceder com relação a isso. E com relação a ente público, existe, você só pode fazer o que está previsto em lei. Uhum. Quer dizer, ele tem a obrigação de pagar os 15 dias e depois o trabalhador fica, que no caso não é trabalhador, é servidor público. Trabalhador também. Né? Quer dizer, mais específico, ele tem um nome específico, Uhum. que é ser servidor público, ele está descoberto. Quer dizer, não há nenhuma legislação municipal que trate a respeito disso. Eu desconheço. Município, você falou aí da CAGES, é uma novidade para mim saber que a CAGES... É uma convenção coletiva de trabalho deles. Mas aí, para o servidor público, não tem essa possibilidade história de convenção coletiva. Né? E nem tem que pagar um pouquinho para depois se restituir, não tem isso. Como é que você vai restituir isso? Quer dizer, é impossível de você fazer. Quer dizer, eu vou saber quanto é que o INSS vai pagar e depois ele vai me pagar? Como isso vai sair? Como isso vai entrar nos cofres públicos? Não tem essa possibilidade. Não tem. Quer dizer, como é que se resolve isso? Porque esse é um problema de todos os municípios que estão com o regime geral na parte previdenciária e que lidam com isso todo dia. Como resolve isso? Quer dizer, eu vejo muito E-Social colocar o empregado, quer dizer, o Estatuto do Servidor ele é outro regime. Quer dizer, como é que, é isso que eu queria lhe perguntar,
quais são as especificidades do E-Social com relação a estatuto. Porque cada ente tem o seu. Faz parte da autonomia do município, do Estado, da União. Cada um tem o seu. Eu ainda não enxerguei aí como isso vai funcionar especificamente para os entes públicos, porque até agora tudo que se vê, todos os treinamentos se fala focado na CLT. E os regimes próprios, que são os estatutos? Todos os entes, cada um tem o seu. Como isso vai estar tratado, que eu ainda não enxerguei ainda, desculpa. Não, tudo bem. Vai ver que eu não olhei muito bem, mas eu não consigo enxergar como é esse tratamento. Pode acumular 2 períodos. As diferenças entre o regime geral Próprios. Não é nem regime geral e regime próprio, entre regime de trabalho, né? CLT. Eu tô falando Seletista e estatutário. Isso, nos regimes, nesse sentido, não regimes de previdência, que também são diferentes. Mas aí eu estou falando em regimes jurídicos, né? CLT, que está tudo focado aí, e eu não enxergo muito as diferenças que os estatutos, que são diferentes, cada um tem o seu. Certo. Embora a senhora tenha razão, quando cada um, pelo princípio da autonomia, cada um deles tem o seu próprio estatuto, mas quase que a totalidade desses estatutos está baseada na 8.112/90, né? Ou seja, quase tudo é igual, né? E lá no E-Social nós vamos ter eventos específicos para benefício de regimes próprios, tá? Só para regime próprio. Quando o município tem regime próprio, eu até fico um pouco mais tranquilo, porque no regime estatutário, o regime próprio, ele não tem, por exemplo, a figura do auxílio-doença, que foi a pergunta do senhor ali. Tá? Por quê? Porque ele tem a licença para tratamento de saúde, tem licença para tratamento de membros da família, o que não tem no regime geral. Aí o trabalho particular, né? Tudo isso já tem previsão nos eventos do E-Social que são direcionados ao órgão público. Agora, o que não tem é quando o município tem regime geral, por não ter instituído seu regime próprio, aplica o auxílio-doença lá para o servidor. O servidor fica 45 dias doente, né? 15 primeiros dias você paga, mas aí você não tem essa facilidade que tem a iniciativa privada. O trabalhador fica com dificuldade, vai brigar com você, vai brigar com o gestor, porque não consegue, não tem, vai lá brigar com o Marcos lá no estado, pô, eu estou aqui, cadê? Lá não tem problema, né, porque o pessoal vai tudo para o subsec. Mas o pessoal os municípios que não têm regime próprio, vai sofrer com essa dificuldade, porque não tem uma dotação orçamentária para você fazer isso. Nem poderia fazer porque a lei não ampara. E aí o que acontece? Tá? Não sei. Não sei como é que vai fazer. Esse cara vai sofrer. Tá? Talvez vá ter alguém que vai ajudar ele de alguma forma. Mas, assim, em termos de E-Social, não tenho resposta para isso. Eu tenho resposta para situações que, no caso do regime próprio, que eu vou afastar ele ou por licença para tratamento de saúde, ou por licença para tratamento de assuntos pessoais, etc, etc. Tudo isso tem previsão. Né? Mas essa situação específica que a senhora colocou, não tem. Vai fazer o quê? Tá? O município vai informar que ele está afastado a partir do 16º dia e só. Não tem o que fazer. Pode ser que surja uma situação, uma resposta mais na frente que seja factível, né? Hoje, já.
Mas com essas mudanças aí, que pode ser que surja uma nova situação que venha a atender a tanta especificidade. Você vê que como é difícil, e é por isso que o E-Social que eu estou falando é um constante aprendizado, porque são tantas especificidades, além do que ele tem que estar apto a se moldar à nova legislação que vai surgindo. Então, nós há pouco mais de um ano atrás, a gente não falava em trabalhador intermitente. O E-Social já se amoldou ao trabalhador intermitente. Daqui a pouco a gente vai ter que amoldar o sistema aos efeitos da PEC 6 de 2019. Do jeito que ela vier, a gente vai ter que ter uma legislação, vai ter que ter uma situação de atender a legislação. É o grande problema. Agora, essa situação que a senhora colocou, nós não temos na legislação. E a senhora deu a resposta, ela disse, não tem na legislação, o que é que eu faço? É quase dizer o seguinte, não tem no Google, não existe no mundo, né? Não tem na legislação, é como se não existisse. Com fome. Oi, pode falar, estou te vendo. A minha preocupação com todo esse sistema aí é a questão de estrutura do governo com relação à transmissão. Hoje nós sofremos em escritório de contabilidade com relação à transmissão. A Caixa Econômica, não sei se é obsoleto o programa dela, certo, de transmissão. Então, eu acho que o maior problema vai ser transmitir esses eventos. Vocês já discutiram sobre isso com relação ao governo se estruturar melhor com relação a seus equipamentos, seus programas? Obrigado. O governo federal ele tem investido bastante nessas situações. Aqui, por exemplo, o Marcos e o Felipe, dele ali atrás, ali, né, Felipe? Tá? A gente tem conseguido, a gente não, eles, né, porque são muito bons, eles têm conseguido fazer a transmissão sem maiores percalços, né, Felipe? Não é isso, Marcos? Estão conseguindo trazer, inclusive para o ambiente de produção restrita, que é um ambiente mais difícil de trabalhar. E o E-Social ele possui dois ambientes, o ambiente de produção, que é aquele que gera efeitos jurídicos, e o ambiente de produção restrita, que é um ambiente de testes, né? Que, pelo próprio nome já diz, é um ambiente restrito, que você não pode fazer muita coisa, mas dá para você fazer os testes. Em termos de transmissão, tá? Ainda há dificuldades, mas o governo está fazendo esforços, né? Um dos esforços que ele fez agora foi dividir um grupo de empresas em dois, porque ele viu que a demanda foi muito maior do que ele estava aguardando. Então, está se adequando sim e vai resolver esse problema aí. Vai ser mais fácil do que foi no Conectividade Social, pode ter certeza. Isso, mas olha, você diz assim, ninguém está transmitindo, mas está. Nós temos todas as empresas que são tributadas pelo lucro real, ou seja, que tem faturamento superior a 78 milhões, todas elas já estão transmitindo o E-Social, o FDR-INF e a DCTF Web. Nesse mês de abril, estão sendo inauguradas as empresas que têm faturamento de 4,8 milhões a 78 milhões no ano de 2017. Todas elas estão transmitindo o E-Social, o FDR-INF e a DCTF a partir desse mês, até o dia 15 agora de maio, para fazer a transmissão. E estão transmitindo, tá? Com algumas dificuldades. No começo desse mês de maio agora, do primeiro até o dia 3, 4, mais ou menos, o sistema não estava conseguindo ler a certificação digital. O programa de leitura de certificação digital não estava identificando. Então, estava dando um erro constante. Tá? E isso já foi resolvido. Então, são situações que a gente vai vivenciar nesse momento de aprendizagem e de jogo de cintura sempre. Então, a Receita Federal, agora, em relação ao DCTF, diz, pessoal, quem tem o faturamento acima de 4,8 milhões, aliás, abaixo de 4,8 milhões em 2017, para um pouquinho, não vai transmitir, você vai transmitir a partir de outubro. Por quê? Porque está adequando o equipamento. Quando os órgãos públicos tiverem a obrigação, que é janeiro de 2020, tá? A primeira obrigação é transmitir os eventos iniciais. A transmissão dos eventos iniciais é rápida e simples, não é isso, Felipe? Não? Também o evento inicial é rapidinho, as tabelas é rápido, e é uma única transmissão que você faz, tá? Só transmitindo depois se tiver alguma alteração. Agora, os eventos periódicos, esse sim, exige uma tecnologia mais
mais bem formatada. Agora tem um detalhe que eu queria chamar a atenção com essa pergunta. Tá? O Marcos, quantos são os funcionários lá? Os 154 mil. Ele não vai transmitir os 150, não deve. Transmitir os 154 mil no mesmo dia, no mesmo momento. Cada trabalhador, cada informação de cada trabalhador é um evento. Ele pode se programar para fazer essa transmissão, tá? Ao longo, fechou a informação, pode ir prestando a informação. Ele não precisa sair, ou então ele vai fazer um sistema de transmissão e quer dizer, eu quero transmitir os 150 mil, você falou? 154 mil, ele pode também fazer uma programação e um próprio sistema, tipo uma espécie de um robô, ficar transmitindo, tá? Então, os lotes de transmissão, até 50, não é isso, Felipe? Até 50 eventos em cada lote de transmissão. Não, restrita, no sistema de produção, até 50. Então, cada lote de transmissão leva 50 eventos. Então, com isso, faz com que a transmissão, tá, vá acontecendo. Ele pode comandar a transmissão hoje, vai para casa, tá, toma um banho, tá, toma um vinhozinho, vai dormir tranquilo. No dia seguinte, tá na metade da transmissão ainda. Mas vai transmitir, com certeza, sem problema. Então, mais uma pergunta. Fica à vontade. O evento relacionado à saúde do trabalhador, vai ficar sob fiscalização da Superintendência do Ministério do Trabalho, que acabou, né? Minha preocupação é essa, acabou o Ministério do Trabalho. E com relação à fiscalização do E-Social. Quem vai fiscalizar o E-Social são todos os órgãos envolvidos, né? Ministério do Trabalho, Receita Federal, Ministério da Previdência, regimes próprios ao pessoal da Secretaria da Previdência, tá? Regimes complementares, se forem incluídos, a Previc, tá? Mas todos eles terão competência para pegar os dados que são de sua competência, de acordo com a legislação, como falou aqui a senhora, tá? Pegar os dados e já vai chegar na tua instituição com os dados que você transmitiu e verificando se tem ou não divergência, se tem ou não discrepância, e vai te pedir esclarecimentos. Tranquilo. Essa fiscalização vai ser indireta ou direta? Vai ter as duas coisas. Vai ter indireta e vai ter direta. Vai ser indireta, vai chamar você para prestar esclarecimentos, e vai ter aquela em que o auditor vai chegar na tua porta já com a informação. Olha, vi isso aqui, eu vim aqui só te apresentar o documento de ciência daquilo que você vai ter que pagar ou a multa que vai ser informada. Ok, obrigado. Nada. Pronto, mais nada? Então, se vocês lá têm mais a perguntar, eu nada mais tenho a dizer, a não ser, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe, né? Agradecemos a brilhante palestra do consultor especializado na implantação do sistema E-Social, o auditor fiscal da Previdência Social, Gilson Fernando, e pedimos ao secretário José Auriço que faça a entrega dos certificados ao nosso ilustre convidado. Uma salva de palmas. Lembramos aos inscritos que os certificados de participação poderão ser retirados pelo Sistema de Gestão Educacional SIGED, na página eletrônica do Instituto Plácido Castelo, a partir do dia 24 de maio, sexta-feira. Finalizamos esta manhã com a certeza de ter contribuído para o maior aprofundamento do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas E-Social. Agradecemos a presença de todos e desejamos um bom dia.